Que bom que os bons ventos os trouxeram novamente à continuação de nossas leituras. Então vamos lá? 346ª noite. Dinazarda chamou sua irmã Sherazade para que continuasse com a história de Aladim, e assim prosseguiu Sherazade. Algum tempo depois que o mágico africano foi mal sucedido na sua empresa contra a felicidade de Aladim, seu irmão mais moço, que tivera novas suas havia um ano e que não estava em África, mas num país muito afastado, quis saber em que lugar da terra se achava, como passava e o que nele fazia. Para qualquer lugar que fosse, levava sempre consigo o seu quadrado geomântico, assim como o seu irmão. Pega no quadrado, dispõe a areia, deita os pontos, tira deles as figuras e finalmente forma o horóscopo. Correndo cada casa, acha que seu irmão já não estava neste mundo. Noutra casa, que fora envenenado e que morrera repentinamente. Noutra, que isto acontecera na China. Noutra, que se fora numa capital da China, alta em tal lugar. E, finalmente, que aquele por quem fora envenenado era homem de baixo nascimento, que casara com uma princesa filha de um sultão. Quando o mágico soube qual fora o triste destino de seu irmão, não perdeu tempo em pesares que não lhe teriam restituído a vida. Toma logo a resolução de vingar a sua morte, monta a cavalo e mete-se a caminho para a China. Atravessa planícies, rios, montanhas e desertos. E depois de uma longa jornada, sem parar em lugar algum, com fadigas incríveis, chegou finalmente à China e pouco tempo depois à capital que a geomancia lhe indicara. Estando certo que não se enganara e que não tomara um reino por outro, para nesta capital, e nela toma alojamento. No dia seguinte ao da sua chegada, sai o mágico e, passeando pela cidade, não tanto para observar as belezas dela, que lhe eram muito indiferentes, como na intenção de principiar a tomar medidas para a execução do seu intento pernicioso. Introduziu-se nos lugares mais frequentados e ouviu o que se dizia. No lugar onde se passava o tempo a jogar vários jogos e onde, enquanto uns jogavam, outros conversavam, uns acerca das novidades e dos negócios do tempo, outros acerca de seus próprios negócios, ouviu que se entretinham e que contavam maravilhas da virtude e da piedade de uma mulher retirada do mundo chamada Fátima, e de seus milagres também. Como lhe parecesse que esta mulher podia ser-lhe útil em alguma coisa no que meditava, chamou à parte um dos da companhia e rogou-lhe que lhe dissesse mais particularmente quem era a santa mulher e que milagres fazia. O que? Disse-lhe este homem. Não vistes ainda esta mulher, nem ouvistes falar dela? Faz a admiração de toda a cidade com seus jesuns, com suas austeridades e com o bom exemplo que dá. À exceção da segunda e da sexta-feira, não sai de sua pequena ermida e nos dias que se deixa ver pela cidade faz esmolas infinitas. Não há ninguém acometido de dores de cabeça que não receba a cura pela imposição de suas mãos. Não quis o mágico saber mais sobre este assunto. Perguntou só ao homem em que bairro da cidade ficava a ermida desta santa mulher. Ele deu-lhe a informação pedida. Com isso, depois de ter concebido e resolvido um intento abominável de que logo falaremos, para agir com mais certeza, observou tudo. Os seus passos, o primeiro dia que ela saiu após ter feito esta indagação, sem perdê-la de vista até a tarde, em que a viu entrar na sua ermida. Tendo observado bem o local, recolheu-se num dos lugares que dissemos, onde se recebia uma certa bebida quente e onde se podia passar a noite conforme a vontade de cada um, particularmente no tempo dos grandes calores, pois então neste país querem antes dormir sobre uma esteira do que na cama. O mágico, depois de ter satisfeito o dono da casa, pagando-lhe a pouca despesa que fizera, saiu pela meia-noite e foi em direitura à ermida de Fátima, a Santa Mulher.
nome porque era conhecida em toda a cidade. Não lhe custou muito a abrir a porta que estava só fechada com ferrolho. Tornou a fechar sem fazer bulha. Depois de ter entrado e avistou Fátima ao clarão da lua, deitada só ao relento e dormindo sobre um sofá guarnecido de uma esteira velha, encostada à sua cela. Chegou-se a ele e, depois de passar por um punhal que trazia a coroa, abrindo os olhos, assustou-se muito a pobre Fátima de ver um homem encostando-lhe um punhal contra o peito, prestes a cravar-lhe. Se gritas, disse ele, ou se fazes a melhor bulha, mato-te. Porém, levanta-te e faze o que te disser. Fátima, que estava deitada, vestida, ergueu-se, tremendo de susto. Não temas, disse-lhe o mágico. Peço somente o teu vestido. Dá-mo e toma o meu. Fizeram a troca dos vestidos e, vestido mágico com o de Fátima, disse-lhe: pinta-me o rosto como o teu, de modo que me pareça contigo e que a cor não se apague. Como visse que tremia ainda, para sossegá-la e para que fizesse o que desejava com mais segurança, disse-lhe: não temas, digo-te ainda uma vez. Juro-te, pelo nome de Deus, que te deixo a vida. Fátima o fez entrar na sua cela, acendeu uma lâmpada e, tomando de um certo licor num vaso com um pincel, esfregou-lhe a cara com ele, assegurando-lhe que a cor não mudaria e que tinha um rosto da mesma cor que ela, sem diferença. Pôs-lhe depois seu próprio toucado sobre a cabeça, como um véu, e ensinou-lhe como ele devia esconder o rosto, andando pela cidade. Finalmente, depois de ter-lhe deitado ao pescoço um grande rosário, que chegava quase aos joelhos, pôs-lhe na mão o mesmo bastão que costumava levar, e apresentando-lhe um espelho, olhai, disse-lhe ela, vereis que vos parecei muito bem comigo. Achou-se o mágico como desejava, porém não guardou a boa Fátima o juramento que lhe fizera tão solenemente. Estrangulou-a, e quando viu que tinha dado o último suspiro, arrastou seu cadáver pelos pés até a cisterna da ermida e lançou-o nela. O mágico, disfarçado na figura de Fátima, a santa mulher, passou o resto da noite na ermida, depois de ter se manchado com um assassino tão horrendo. No dia seguinte, pela 1 ou 2 horas da manhã, ainda que num dia em que a santa mulher não costumava sair, não deixou de fazê-lo, muito persuadido que não o questionariam a este respeito, e no caso que o fizesse, pronto a responder. Uma das primeiras coisas que fizera quando chegou fora ir reconhecer o palácio de Aladim e ali projetar a fazer o seu papel. Tomou o seu caminho para esta parte. Percebendo que já era dia, cessou de falar Sherazade neste instante. Ah, mágico cruel, que plano terrível estará tramando, ainda mais depois de ter assassinado esta santa mulher Fátima. O que planejará ele? Será que Aladim poderá se safar de tão horrenda traição? Veremos na continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.